E o jurista e quem está envolvido, está todo mundo conclamado a pensar junto. Eu não tenho soluções para tudo, ninguém tem, né? Mas a gente vê isso na prática, né? A gente vê isso acontecendo. E eu sempre ficava assim, os doutos, né? Assim, os pensadores do tributário, e eu sempre fui o juiz do operacional, né? Sou um cara do operacional. E O chão de sempre fábrica. e chão de fábrica, é aquela coisa, barriga no balcão atendendo os problemas, assim, e é ali que está a riqueza, né, das coisas. É ali onde as coisas acontecem mesmo, né? E a teoria é muito importante, desenvolver a teoria, né? O português lá ficou chocado com as coisas brasileiras, mas aqui, é a gente que está, né, Sim, trabalhando sim, aqui, né, na primeira instância, vendo as coisas acontecer. Então, sim, essas sim. ideias, assim, meio etéreas. Não, maravilhoso. Eu fico te ouvindo e que às vezes eu sei, a gente reflete sobre esse, esse desbalanceamento de forças, né? Quem advoga sabe que esse desbalanceamento é muito forte. Muito. Os advogados, eles não conseguiram achar um meio eu acho que nem isso vai ser até inviável, de se unir como se une, como é contra um órgão só. Procuradoria da Fazenda Nacional, eles são um shot, eles estão lá, né? E a advocacia é muito pulverizada. Então, de saída, você tem aí um problema de pulverização, de não tem tanta força como tem o Estado, e aí você realmente eu acho que é um pouco menos ouvido e menos, né, porque o Estado tem uma força muito grande. Eu acho que a gente precisa repensar mesmo como que as balizas da advocacia, essa relação com o Estado estão se configurando, né? Eu gostei É, muito de ouvir isso. também, Precisa, também. A gente assim. Como precisa. cidadão, isso eu falo como cidadão, assim, né? Exatamente. E eu acho que o calcanhar de Aquiles mesmo do sistema são essa massa, né, Tiago, de contribuintes, pessoa física e as pequenas empresas, né, as empresas Sim, de pequeno porte, né, que claro. acabam sendo alvo, porque as grandes empresas, assim, eu acho que tiram de letra essas idiosincrasias aí, né, da administração e também do próprio Poder Judiciário, né, como você estava mencionando aí, a carta de citação que não diz nada, né, mas, assim, a gente tem grandes contribuintes que não, para eles não é um problema, né? O que realmente me choca é o fato da gente viver a há décadas, assim, a expressão da lei de Pareto, né? Assim, a gente tem 80% dos créditos em 20% dos processos, e nesses 20%, tudo vai bem, entre aspas, porque você tem uma representação de advocacia privada, né, Fernanda, que pode ser até desunida em alguma medida, né? Você não tem um escritório único para firmar tese, e aí você vê todas as dificuldades, às vezes até algumas incontáveis, né, em torno do caso da coisa julgada, né? Só um parênteses aqui, né? Porque a gente falou, acho que antes de começar a gravação, ou falamos depois. Não, foi já depois, já quando em curso a gravação, né? E a Fernanda teve lá fazendo sustentação oral em nome de um grupo, e assim tinha outras pessoas. Existe esse problema na advocacia privada, mas ele é um problema minimizado quando a gente está falando de grandes contribuintes, que é onde está a grande expressão do valor, né? Pelo menos lá naquele volume lá que dizem que existe, né, de dinheiro pendente de pagamento em execução, em cobrança. E aí você tem 80% das pessoas, né, físicas, jurídicas, com 20% do valor, e demandando um cuidado que seguramente vai custar muito dinheiro, e eu tenho dúvida se vai custar o suficiente para cobrir os 20% lá do valor, né? Então, eu fico, assim,
bastante sensibilizado com essa situação, mas eu fico também bastante preocupado com o aspecto econômico mesmo, sabe, Thiago? Assim, eu acho que a cobrança tem um papel pedagógico, né? Que eu acho que foi sempre uma preocupação de todos, né? Então, você não pode, por exemplo, deixar de cobrar simplesmente o crédito porque ele é inexpressivo. Eu não estou nem falando de questão de responsabilidade fiscal ou Tribunal de Contas, né? Você tem que cobrar até por uma questão pedagógica, você tem que contribuir, pronto, acabou, né? Agora, quando a cobrança custa muito, então tem que ter um meio alternativo, né? Então, e aí a gente caminhou muito nos últimos anos, né? Com protesto, essas coisas todas, que, se forem praticadas equivocadamente, estamos nós aqui, o judiciário, esperando a reclamação devida, né? Então, assim, às vezes eu me pego um pouco pensando sobre isso, sabe, Thiago? Sobre se o nosso papel realmente está sendo bem desenhado no momento histórico em que a gente vive, né? Talvez a gente não tivesse que estar mais pronto para receber as reclamações do que ser uma espécie de ombudsman das fazendas públicas nas bobagens que fazem por aí afora, né? E eu vou fazer uma provocação para você agora, Thiago, assim, de natureza um pouco mais... Queria fazer só uma provocação, né, de natureza um pouco mais teórica, que é uma coisa que eu lanço, via de regra, nas oportunidades que eu tenho no mestrado profissional do GV, né? Falando sobre o problema da administrativização, né? Então, assim, a gente tem uma lei que, obviamente, tem que ser respeitada, e ela manda que a expropriação aconteça pela via judicial. Nenhum problema. Então, pode mudar a lei ou não pode mudar a lei? Aí vem o argumento que vocês tinham mencionado, né? Ah, mas seria constitucional essa lei? E ela esbarraria no devido processo legal? E me parece que o grande problema mesmo está na definição do tamanho da expressão devido processo legal, né? O que a gente vai entender por isso, né? Muito provavelmente o que se entendia há 40 anos atrás era uma coisa, por razões históricas, né? Migração de regime ditatorial para o democrático, então, uma espécie de contenção mais forte do Estado, né? Agora, abstraindo tudo isso, vocês já pensaram, Tiago, Fê, assim, que a gente tem no sistema tributário, eu não gosto muito de isolar processo do material, né? Então, no sistema material, quem constitui o crédito? Né? Quem constitui a fazenda? Então, assim, a gente, às vezes, eu jogo isso para as pessoas, pensando, assim, quer dizer, cobrar é mais do que constituir obrigação? Então, assim, quando você dá poder para o credor constituir a obrigação, você deu o máximo poder para ele, porque a cobrança é uma derivação disso. Se não tiver isso, eu não tenho como ter cobrança. Ah, mas é porque a cobrança eu vou sentir no bolso. Então, na verdade, a gente não tem um problema jurídico, a gente tem um problema econômico. O problema jurídico só se torna relevante quando ele entra dentro do bolso. E aí, né, você começa com aquelas especulações, até onde vai o direito, onde começam as investigações de outra ordem, né? E às vezes eu me pego, vou jogar para você aí, Thiago, eu me pego pensando, né, se o devido processo legal tem esse tamanho todo, será que a gente já não teria que ter se preocupado, então, com isso, no momento da constituição, né, do crédito? É curioso isso, realmente nunca tinha pensado. Claro, o crédito, a Fazenda faz, né? A Fazenda Lato Sensu faz a constituição do crédito, ainda que num devido processo, com participação, né? Por vezes ativa do contribuinte, mas a nossa execução é puramente uma derivação daquilo, claro, né? Agora, assim, nosso trabalho na execução fiscal, ele está numa premissa de que a administração, em reduzidíssimas situações, pode invadir o patrimônio do administrado, né? Nós temos reduzidíssimas situações. Confisco de terra, de tráfico, né?
né? Problemas assim, a requisição administrativa temporária, né? Desapropriação em determinadas circunstâncias e mediante alguns controles. Então, a invasão patrimonial propriamente dita é bastante reduzida no modelo que a gente tem hoje, né? A administração pode, na calçada do meu prédio, depositar um monte de paralelepípedos para fazer uma reforma, mas ainda não pode invadir, né, minha garagem, tirar meu carro de lá. Talvez até possa, mas é uma derivação realmente, né? Agora, eu fico pensando que alguns trabalhos, e a Fernanda talvez vai confirmar, alguns trabalhos de análise do crédito é muito mais bem feito na administração, né, do que no judiciário. No judiciário, a gente vai conseguir trabalhar com mais qualidade técnica nas questões formais, nos encaminhamentos, se cabe embargo de declaração ou não para o CARF analisar, coisas de rito. Agora, questões de fundo do próprio crédito é muito difícil da gente analisar, muito difícil. Então, escritórios renomadíssimos de São Paulo têm uma qualidade de técnicos para fazer a checagem. Aqui é difícil a gente fazer uma checagem a fundo das circunstâncias do crédito, afora questões procedimentais e afora questões de premissa, né? Agora, bater o crédito mesmo é um trabalho eminentemente fazendário, e tanto é que quando a gente julga, a gente manda a administração retificar o seu próprio crédito, né? Então, a gente tem um trabalho que é de uma qualidade técnica limitada. Eu não tenho formação em contabilidade e economia para fazer uma análise de fundo desses créditos que são tão importantes em termos numéricos, tão complexos, né? E sequer os meus peritos vão ter dificuldade para analisar determinadas coisas. Então, eu acho que cada um no seu quadrado. Agora, com relação à invasão do patrimônio, eu tenho algumas preocupações e, no entanto, a gente tem alguns achados, né, no nosso próprio ordenamento, de tirar a casa própria da pessoa, né, por uma execução administrativa, que é constitucional, segundo o Supremo, né, ou estava pendente ainda, não lembro agora exatamente os termos da execução hipotecária, mas que de tirar a pessoa da sua própria casa, né, e foi validado. Eu fui juiz na vara do SFH, substituindo uma colega durante um ano aqui, e a gente julgava constitucional esse problema aí. Então, a gente tem dificuldades de assumir algumas tarefas, e acho que a administração, especialmente naqueles pequenos municípios, né, o jogo político, né, que nem um amigo meu que era juiz, promotor eleitoral, tem os bolinhos, né, tem uma turminha, daí tem a outra turminha que vai ganhando, vão se revezando com a sua natural tendência a algum tipo de vingança, perseguição política, né? Vamos providenciar execuções de ISS em face lá do desafeto político, né, municipal da ocasião. Então, é difícil, assim, sabe? Acho que a gente... Desculpa, mas eu só queria complementar para a gente também, caminhando aqui para o final, fazer até um contraponto ao que o Paulo levantou, que uma coisa é você constituir, né? O poder público constituir o crédito, mas outra é você validar essa constituição. Entre a constituição, a validação e a expropriação, tem um caminho, né? Então, não se pode tudo. Se pode constituir, mas não se pode tudo, né? Às vezes a Constituição está equivocada, e aí vem o judiciário para responder por isso, né? Responder e dar a solução. Então, Paulo, é só uma reflexão aqui. Mas a gente tem que pensar, né, Fê? Eu não sei, eu me incomodo muito com o fato de você poder dizer que a pessoa deve, e unilateralmente, né? Tudo bem que você vai dar um eventual contraditório. Eu simpatizo muito com o par lá da Fazenda, sabe? Eu acho que ele é um exemplo excelente que poderia ser estendido para um tanto de outras coisas, né? E assim como o PRDI também, né? Só que fica tudo também na dependência do talento do advogado, né? Porque a gente sabe que tem advogado que sequer sabe o que significa, né? PRDI e às vezes até em grandes escritórios, né? Então, a gente tem um problema de desinformação generalizado, e eu acho que talvez
essa seja a sua missão, viu, Tiago? Voltando para a execução fiscal em curso, que tem prestado. Estou me sentindo aquele serviço. beija-flor no meio do incêndio. Nada que isso. Mas tem sido realmente um alento, né, para quem acompanha o assunto, vê tratado de uma maneira sintética, mas densa, né, e dando encaminhamentos sérios para as pessoas, né. Eu acho que a gente podia caminhar para encerrar, voltando nesse assunto, assim, eu queria saber de ti, Tiago, se tem alguma coisa aí dentro do Execução Fiscal em Curso que você queira destacar adicionalmente, algum subprojeto, alguma derivação desse projeto, como é que estão as coisas? Eu estou lecionando, né? Até o meu tempo aqui já estão me chamando que me esgotou meu tempo. Mas eu tenho alguns projetos de aulas, né? Eu leciono numa espécie de uma startup com cursos a propósito da execução fiscal, né? E que a gente chama o curso carinhosamente de TAR, e que é um curso completo de execução fiscal, muito prático, com esses pilares, né? Como eu compreendo a execução fiscal do rito, da responsabilidade, da prescrição, da defesa, né? Como é tão importante a gente fomentar conhecimento sobre o exercício da defesa até mesmo na via administrativa, né? A gente pode fazer defesa tributária pela via administrativa, não apenas, né, na época da Constituição, mas também na revisão do crédito. E eu senti essa necessidade, né, dos interessados aqui, e fico muito feliz da aceitação, assim, da acolhida, e hoje perceber que as pessoas estão despertando também o interesse, né, e a paixão que eu tenho pelo assunto, né, eu vejo que agora tá mais presente. Mas eu quero agradecer demais o convite de todos vocês aqui para participar desse momento aqui, foi esplêndido. Aprendi bastante também, vou ficar pensando aqui. Imagina, a gente que agradece, viu, Tiago, mais uma vez, aí, pela sua disponibilidade de tempo e pelo tanto que você transmite para a gente, mesmo sendo pequeno o tempo, né? É uma pena, mas a gente vai ter oportunidade de conversar mais vezes aqui em outras paragens, não é? Sempre à disposição. Muito obrigada, Tiago, pela presença. Eu que agradeço demais o gentil convite, gostei muito da nossa conversa e sempre à disposição dos amigos. Maravilha. Obrigada, Tiago.